Vamos lá. Bactéria é um tipo de célula biológica que constitui um grande domínio de micro-organismos procariontes. Lembrem que eu já falei o que é procarionte. Procarionte é todo ser que não possui carioteca, ou seja, ele não vai possuir aquele envoltório nuclear. Qual é uma característica de uma bactéria? Primeiro, ela é do reino Monera. Tá? Ela é unicelular, ou seja, só possui uma única célula. Não possui núcleo, ou seja, são anucleadas. E são procariontes. Elas podem formar colônias ou ser isoladas. São autotróficas, o que é aquilo? Produz seu próprio alimento. E são heterotróficas também, ou seja, não produz seu próprio alimento. Algumas parasitam. A morfologia da bactéria. Ela pode ser cocos, que é uma forma redondinha, diplococos, bacilo, que é uma forma de vírgula, e espirilo. E o vibrião. O vibrião é o causador da doença cólera. Qual é a estrutura de uma bactéria? Ela possui membrana plasmática. Qual é a função da membrana plasmática? É permeabilidade de nutrientes, ou seja, só vai entrar dentro da célula bacteriana aquilo que for permitido. Pode entrar água, nutrientes, se a membrana plasmática permitir. Plasmídio, o que é o plasmídio? É uma pequena molécula de DNA. É graças ao plasmídio que a bactéria possui resistência aos antibióticos. Citossol. O que é o citossol? É um líquido gelatinoso composto por sais, glicose e proteína. É um meio aquoso, é onde vai ocorrer as reações metabólicas. E o ribossomo, ele é responsável pela aparência rugosa que a célula tem. É onde ocorre a síntese de proteína também. A parede celular, ela tem a função de proteger a bactéria e dar forma à bactéria. O flagelo é uma estrutura de locomoção. A fímbria ela serve para auxiliar no processo de conjugação da bactéria, ou seja, ela auxilia no processo de troca de material genético. Cromossomo da bactéria, que é o seu material genético, é uma única molécula de DNA. E a cápsula protege a bactéria da fagocitose, da desidratação. E é graças a essa cápsula que aumenta o potencial da bactéria de causar uma doença, ou seja, de liberar toxinas. Existem também as bactérias, como a gente já foi tratado, e existem as arqueobactérias. O que são as arqueobactérias? São bactérias primitivas, ou seja, elas vão representar um restrito grupo de organismos procarionte. Elas vão habitar em regiões praticamente inóspitas. Por exemplo, existem bactérias que vivem em pântanos, ou seja, elas vão catabolizar o gás carbônico, que é o CO2, em metano. A gente chama de bactérias metanogênicas. Existem as termófilas, que são as arqueobactérias, que vão sobreviver em temperaturas altíssimas, atingindo cerca de 100 graus Celsius, e existem as halófitas, que são bactérias bem primitivas, que vivem em locais com alta concentração de sais, por exemplo, salinas. Quanto à nutrição da bactéria, quando falamos de nutrição de bactérias, as bactérias elas são divididas em dois grupos. Bactérias autotróficas, que são aquelas que têm a capacidade de produzir seu próprio alimento, através da fotossíntese, da luz solar ou da quimiossíntese. Bactérias heterotróficas são aquelas bactérias que utilizam fontes externas, ou seja, elas não vão produzir seu próprio alimento. Método grão. O que é esse método grão? É um passo muito importante na caracterização e classificação inicial da bactéria. É um método muito antigo que permite que a bactéria seja visualizada no microscópio óptico. Através da coloração Gram, é possível identificar e diferenciar os dois princípios e os principais grupos de bactéria, que é a Gram positiva e a Gram negativa. Qual é a diferença de uma bactéria Gram positiva para uma bactéria Gram negativa? A Gram positiva ela vai reter o cristal violeta. Por quê? Porque a sua parede ela é espessa. É uma parede espessa com uma camada de peptidoglicano. O que é o peptidoglicano? É uma camada de açúcar e
aminoácidos. A gram-negativa ela já não vai ter essa camada espessa de peptidoglicano. Ela tem, mas em menor quantidade. Então, ela não vai reter o cristal violeta. Para que existe esse método aí, muito antigo já? Ele vai ajudar na identificação de uma infecção bacteriana, ou seja, ele vai fazer com que é possível que determine qual é o tipo de bactéria. Às vezes o médico tem uma dificuldade de acertar num antibiótico para combater alguma doença. Então, saber se a bactéria é gram-positiva ou gram-negativa ajuda a determinar para o paciente um tratamento eficaz. Aqui nós temos duas imagens de bactérias. Aqui ao lado, notem que a bactéria gram-negativa ela não retém o cristal violeta. Então ela retém essa cor meio avermelhada. E a gram-positiva ela já retém o cristal violeta, por ter uma camada mais espessa. Reprodução das bactérias. As bactérias elas são assexuadas e elas vão se reproduzir de forma binária. É quando uma bactéria dá origem a duas novas bactérias geneticamente iguais. Essa reprodução ela não vai ter variabilidade genética. Ela é uma reprodução rápida, ela é uma reprodução que não precisa de parceiro, ela é uma reprodução assexuada e ela realiza mitose, então ela é uma reprodução muito rápida. As bactérias, elas demoram 10 minutos para se reproduzir. Então imagina, na tua garganta, lá tá com uma infecção na garganta, uma inflamação na garganta. Então imagina que lá na tua garganta tem várias bactérias se reproduzindo de 10 em 10 minutos por mitose. Conjugação bacteriana é uma forma de reprodução que é quando ocorre troca de material genético. Eu tenho um plasmídio, um exemplo aqui. A figura A, eu tenho um plasmídio. E eu tenho outra bactéria que ela não vai ter plasmídio. Então, esta bactéria que não tem plasmídio, ela quer receber o plasmídio. Então, imagina, eu tenho uma bactéria A e eu tenho uma bactéria B. Esta bactéria A, ela vai doar o plasmídio para a bactéria B. Através de quê? Através de uma ponte fitoplasmática, tá? Então, imagina que uma bactéria A, ela é a doadora e a bactéria B, ela é a receptora. Ela vai receber o plasmídio. Então, o que acontece aqui? Isso aqui vai tudo através de uma ponte fitoplasmática. Qual é a finalidade desse tipo de conjugação bacteriana? É que as bactérias possam se modificar, sofrer mutações. Aqui tem outra forma de reprodução, que é a transformação. O que é a transformação bacteriana? Nada mais do que uma mistura de DNA. Uma bactéria, ela pode absorver DNA livre no meio ambiente de outra bactéria morta. Então, imagina que, deixa eu pegar aqui a canetinha. Essa bactéria aqui, ela está morta. Então, essa aqui, ela vai absorver um pedaço do cromossomo dessa bactéria morta e inferi-lo ao seu material genético aqui, Por exemplo, nós temos muito isso na biotecnologia, na insulina humana. Sabe o que é insulina? Ela é um hormônio produzido pelo pâncreas. E o diabético chega a um ponto da diabetes que o pâncreas ele não vai produzir essa insulina. Então, ele precisa o quê? Aplicar toda vez na barriga ou na coxa essa insulina NPH, que tem a função de reduzir a taxa de glicose e é feito através dessa transformação de bactérias, tá? Então, tá bem aqui, A bactéria, ela recebeu esse cromossomo. Respiração. Característica das bactérias. As bactérias, elas podem ser aeróbias, que são bactérias que precisam de oxigênio para sobreviver. Anaeróbias facultativas, que é quando, na ausência de oxigênio, ela sobrevive também, e na presença também. Anaeróbias obrigatórias, que elas vão morrer
na presença de oxigênio. A gente tem exemplos da bactéria do botulismo, que é uma bactéria que ela morre na presença de oxigênio. É a Clostridium, né? E também tem a bactéria do tétano também. São anaeróbias obrigatórias. Eu achei importante colocar isso aqui para vocês. Para que haja uma doença, é necessário haver uma infecção. Para que haja uma doença, é necessário ter entrada de algum micro-organismo. Então, eu trouxe alguns conceitos de infecção. Infecção é a entrada, desenvolvimento ou multiplicação de um agente infeccioso. Pode ser bactéria, vírus ou fungo. Agente pode ser um micro-organismo, fator essencial para ocorrer uma doença. Por exemplo, a bactéria é um agente. Nós, humanos, somos hospedeiro. Patogenicidade. O que é patogenicidade? É a capacidade de um agente infeccioso produzir uma doença. Por exemplo, cólera é um patógeno, é uma doença. Como destruir uma bactéria? Para destruir uma bactéria, nós temos que destruir a estrutura bacteriana, né? Para isso, nós temos vários métodos, começando com um antibiótico. O antibiótico ele vai tratar, ele vai prevenir infecções bacterianas de maneira seletiva. Por que o antibiótico ele precisa ser tomado no horário? Porque, por exemplo, o médico ele receita antibiótico de 4 em 4, 6 em 6, 8 em 8, em 12 em 12. Por quê? Porque nesse horário a bactéria está se multiplicando. Então, isto vai o quê? Inibir e erradicar a multiplicação dessa bactéria. Onde é que o antibiótico vai agir? Ele pode agir na cápsula bacteriana, na parede celular e na membrana citoplasmática. Antisséptico, às vezes ocorre um ferimento. Pega um antisséptico. O antisséptico ele vai agir ali, ó, no tecido vivo, o tecido que está ferido, para evitar o quê? Posteriores infecções. Bactericida, a gente compra muito desinfetante. Veja, é bactericida. Bactericida é aquilo que causa a morte de uma bactéria. Bacteriostáticos são aqueles que não causam a morte total da bactéria, mas elas vão inibir o crescimento de algumas bactérias. Há muitos materiais de limpeza que são bacteriostáticos. Bacterolítico impede a formação da parede celular. A gente tem exemplos aí da penicilina, né, que há muito tempo usa-se a penicilina, que é a famosa bezetacil. A bezetacil, ela inibe a formação da parede celular. Então tá aí, gente. Muito obrigada.